E aí, galera, seguinte, eu preciso posicionar vocês como que tá ficando o projeto, porque eu sei que o professor vai perguntar quem fez, o que fez, como fez, vai abrir o código, vai perguntar como que tá o código. Isso é certeza que eu já fiz uma matéria parecida com ele e ele pediu para abrir o código e pediu para ver como é que faz uma geração de um determinado valor e eu tive que explicar para ele. É, o aplicativo não está 100%, faltam algumas coisas. E depois que eu finalizar, eu vou gravar um outro vídeo explicando o que foi feito e como foi feito, beleza? Mas aqui eu vou dar uma explanada para vocês já irem estudando para saber como que ficou. Aqui eu vou abrir a solução, esse primeiro arquivo aqui, .sln. Daí como que funciona o Xamarin Forms? Ele me dá quatro aplicações. Uma Android, uma iOS e uma Universal Windows. Nessas três aqui, cara, eu não fiz nada e também não quero fazer nada, beleza? Eu só trabalhei nessa, digamos assim, principal, que é show do milhão. Como que funciona? Primeiramente, ele chama esse código, esse arquivo .cs, que é o code behind da página HTML, XAML. Então, basicamente, ele dá esse comando aqui para criar uma nova main page. Eu estou utilizando a navigation page, por quê? Deixa eu mostrar o código, a aplicação aqui. A main page ela permite que você navegue entre páginas. Então, eu cheguei numa página inicial, essa daqui é uma página estática, que a gente não muda nada. Então, você clica para iniciar o jogo, aí ele carrega uma tela de pergunta e traz a pergunta. Eu sei que a resposta certa é A, então eu vou clicar aqui em A. Aí, ao invés dele chamar uma outra página, ele só renova os valores dessa página. Então, ele limpa tudo e atribui os novos valores. Se eu acertar novamente, ele vai fazendo isso. Se por acaso eu errar, ele vai dizer que eu errei, clico em iniciar novamente e ele me traz para a tela inicial. Então já condiz exatamente com essa premissa que o professor pediu. Que é quando finalizar o jogo, seja ganhando ou perdendo, dá a possibilidade do jogador começar de novo. Alguns bugs ainda acontecem, mas é o que eu falei, não está 100%. Então primeiro ele chama essa classe main page. O que tem nessa main page? Só tem esse label aqui e o botão iniciar jogo. O label ele não faz nada. Eu quero colocar ainda uma imagem aqui, mas talvez mais pra frente, se der tempo. E o botão. E o botão realmente faz alguma coisa, né? Aí eu falo aqui, ó, que o objeto iniciar jogo, que ele é definido aqui na main page XAML, eu crio um botão e dou um nome para ele, tá? Que é o iniciar jogo. No clique do iniciar jogo, eu vou passar essa função. Essa função faz o quê? Dá um push na navegação. O que é esse dar um push na navegação? Ele vai colocar uma página por cima. Ele vai colocar uma página por cima e vai instanciar essa classe aqui, essa classe de tela de pergunta, nessa nova tela que ele vai colocar por cima da tela anterior, que é essa navegação aqui. A hora que eu clico aqui, ele cria uma nova pergunta e joga essa tela aqui, tá? Já nessa tela aqui de tela de pergunta, essa tela de pergunta é a classe que vai pegar a pergunta e apresentar ela para o usuário. Não é exatamente a tela, a classe que acessa o banco, tá? Então aqui eu tenho que passar alguns parâmetros. Quais parâmetros são esses? Eu tenho que passar o nível de pergunta, certo? Inicialmente eu vou passar sempre 0. Se o botão de cartas, de ajuda de cartas, está habilitado, se o botão de ajuda dos universitários está habilitado, quantos pular eu ainda tenho, quantos pular eu ainda posso realizar nas perguntas, e um ID de pergunta. Inicialmente, se eu não passar valor nenhum, eu forço ele ser 0, né? Aqui algumas
alguns atributos, né? Nível de pergunta. Depois eu vou falar para vocês o que é esse nível de pergunta. Valor da pergunta. O que é esse valor da pergunta? Cara, eu preciso saber onde o jogo tá. Então o jogo começa em R$ 1.000, passando por 2, 3, 4, 5 mil reais. Depois vai para 10, 20, 30, 40, 50 mil, até chegar em 1 milhão. Mas ele tem essa regra de crescimento. Ele não segue uma ordem crescente de 0 até 9. Então, a hora que chega no 5, ele já estoura pro decimal seguinte. Então, para facilitar a nossa vida, eu já criei isso aqui manual e pronto. Não me doeu nada. A cartas, né? Se as cartas estão habilitadas ou não. Então, por esses tipos booleanos. Universitário, ajuda os universitários, também a mesma coisa. Pular, saber quantos pular eu ainda tenho, eu ainda posso, né? E ter pergunta, já é na parte lá de banco. E pergunta atual, daqui a pouco eu vejo o que é isso daqui e já falo pra vocês. Bom, aqui eu gerei o array, né? Aí inicialmente eu clico aqui em carregar pergunta. O que esse carregar pergunta faz? Ele primeiro instancia, ele verifica se a pergunta atual... já peguei aqui, ó. Pergunta atual é sempre a pergunta que eu estou... a classe pergunta que está... É o objeto pergunta que eu estou utilizando nesse momento. Que é esse cara aqui. Se por acaso a pergunta for... o objeto pergunta atual for nula, então eu vou instanciar um novo. Certo? O que tem nessa classe pergunta? Essa classe pergunta, ela me dá conexão com o banco de dados. Essa questão do banco de dados para mim ainda ficou meio complicada. Por quê? Cara, ele tem um data source que eu não sei ainda como funciona esse data source. Eu não sei onde ele faz o storage disso. Cara, eu procurei arquivos no meu computador, não encontrei. Procurei arquivos nessa VM aqui, não encontrei. Eu consegui exportar o APK para o meu celular. Procurei esses arquivos lá no meu celular, procurei exatamente esse arquivo aqui no meu celular. Também não encontrei. Eu não sei onde que ele faz o storage desse arquivo, mas eu sei de uma coisa. Cara, funciona. Eu inseri essas perguntas e realmente elas estão lá. Agora, onde eu não consegui entender. Cara, isso daqui é padrão de SQLite, tá? Eu não vou entrar em detalhes e no final isso aqui retorna uma conexão. Deixa eu ver aqui. Instancio uma nova pergunta, tal. E aqui eu peço para ele gerar o valor, eu peço para ele gerar uma pergunta. Como que ele gera uma pergunta? Primeiro eu tô pegando um valor randômico aqui, ele pega com a conexão, né? Abre a conexão, pega um valor randômico e eu faço um select com um ID randômico, tá? Aí eu obtenho os valores aqui e aqui eu faço a atribuição do que do que eu obtive no banco com o valor do meu objeto atual. E lá no final eu retorno o objeto. Então aqui, quando eu falo pergunta atual recebe pergunta atual ponto gerar, eu estou fazendo uma sobreposição ao pergunta atual. Por quê? Porque esse daqui já é um objeto. É um objeto que não tem valores. Nesse momento só tem funções e procedimentos. Quando eu dou um gerar, esse gerar aqui me retorna o mesmo objeto pergunta, só que agora com valores atribuídos aos atributos, certo? E aí eu passo o valor da pergunta para saber em que posição do jogo eu tô. Se eu tô no início do jogo, se eu tô no meio do jogo, se eu tô no final do jogo. E eu passo um ID de pergunta. Esse ID de pergunta, cadê ID pergunta? Opa. ID pergunta inicialmente é 0. Beleza? Tá aqui eu faço essa atribuição. Cadê? Aqui.
Aí eu tenho a pergunta. Como eu já tenho a pergunta, deixa eu até separar aqui, dá um salvar. Aí o que eu faço? Eu tô na minha classe da tela, né? Eu já peguei a pergunta atual, abstraí totalmente a parte de pergunta. Eu não para a tela atual eu não quero saber como que faz para pegar essa pergunta, eu só quero o objeto pergunta. Objeto pergunta pronto, aí eu vou fazer as atribuições, que é pergunta show, que é esse campo. Deixa eu voltar aqui, abre de novo. Cara, aqui tem uma pergunta aqui. Esse pergunta show.text é uma label que tem aqui, que eu pego lá do objeto pergunta atual, eu pego o valor da variável pergunta. Pergunta valor texto, que é o pergunta valendo algum valor. Esse cara aqui em cima. As alternativas de A até D. E cadê? Ah, tá. Eu não pego a resposta certa. Por que eu não pego a resposta certa? Por que eu não atribuo ele na tela? Porque não é interessante do usuário ver isso daí. Mas ainda assim, eu coloquei lá no pergunta valendo alguma coisa. Não sei se vocês viram lá no começo, porque aqui tem uma letra. Essa letra é só para facilitar minha vida na hora de entender a coisa, tá? Depois eu vou lá e removo esse cara aqui para poder ser utilizável. Aqui a parte das ajudas, né? As ajudas e os pulos também. Se por acaso, quando eu crio essa tela de pergunta, cadê? Aqui. Na criação dessa tela de pergunta, eu trago aqui um valor booleano das cartas, que é, deixa eu ver aqui, se essa carta for verdadeiro, se eu já utilizei essa carta, então eu passo um false para ela desabilitar a minha carta, a minha ajuda. Mesma coisa do universitários e mesma coisa do pular. Se o pular naquele momento for zero, eu torno ele como desabilitado também. Mesma coisa. E aí os botões. Ajuda. O botão de ajuda pular, né? O clique dela. O que ela faz? Ela decrementa. E se por acaso for zero, pular for zero, ele vai dar vai desabilitar, né? Então no momento, clicou naquele ajuda pular, ele vai decrementar. Se for zero, ele já desabilita. Se não for zero, ele ainda não faz nada. E aí ele dá um novo carregar pergunta. Ele carrega a pergunta novamente. Só para validar, tá? Deixa eu ver aqui. Isso aqui verifica a resposta certa, eu vou deixar um pouquinho mais pra frente. Aqui universitários, mesma coisa, tá? Só que aqui eu não tenho um decremento. Aqui eu só verifico. Se ele for verdadeiro, eu torno falso. Só isso. Na verdade eu posso até comentar, né? Porque tornou falso uma vez, acabou. Cartas, mesma coisa. Tornou falso uma vez, acabou. E aí as respostas, que tem a resposta A, resposta B, que passam valores diferentes, tá? E a resposta C e a resposta D, que também passam valores diferentes. Todas elas chamam a mesma função, que é o verifica a resposta certa. O que faz esse verifica a resposta certa? Deixa eu ver aqui. Cara, eu não lembro porque eu fiz essa validação aqui, mas eu sei que está funcionando aqui. Deixa eu ver aqui. Eu sempre vou incrementando o nível de pergunta. E se por acaso o nível de pergunta for o 16º, eu já apresento uma mensagem dizendo parabéns, você ganhou. E coloco o botão lá iniciar novamente. Se não for, eu peço para ele carregar uma nova pergunta. E sempre assim. Se por acaso ele... Deixa eu ver aqui... Send, resposta certa... Tá. Aqui ele procura se a pergunta atual é a mesma... se a resposta certa é a mesma que foi enviada por um determinado botão. Então o botão A envia o char A. Então vou verificar se A é a resposta certa da pergunta atual. Se for,
ele vai fazer essa validação aqui. Ele vai entrar aqui, vai incrementar o nível de pergunta. Se eu tô em 1000, eu vou para 2000. Se eu tô em 2000, eu vou para 3000 e assim vai. E se por acaso eu não chegar nesse limite da última pergunta, ele vai carregar uma nova pergunta. Então ele sempre vai carregando uma nova pergunta. Chegou na última pergunta, ele vai dar o parabéns e vai desempilhar a minha tela de pergunta. E ele vai permitir retornar lá para a tela de root, que é a primeira tela lá de início do jogo. Se essa condição aqui for falsa, então ele não vai entrar nesse cara aqui. Aí aqui ele só faz uma verificação de nível de pergunta só para ver qual valor que ele vai poder levar embora para casa. Se ele vai poder... Deixa eu ver aqui. Se ele tá na parte inicial, e aí você errou e perdeu tudo, vai embora chorando. Ou se eu ainda tô na pergunta de 2000. Na pergunta de 2000, se eu desistir, eu levo 1000. Se eu perder, eu não levo nada. Então, se for até a pergunta de nível 2, eu vou perder tudo e vou embora chorando. Agora, se for maior, se o nível de pergunta for maior que 2, então eu vou dizer que a resposta está errada, certo? E o cara ganhou alguma coisa. Mas pelo menos ele ganhou alguma coisa. Então se eu tiver em 3000 e errar, se eu tiver em 3000 e desistir, eu vou levar 2. Se eu tiver em 3000, para ganhar 3000, né? É isso que eu quero dizer. Se eu tiver para ganhar 3000 e perder, eu vou levar 1000. Então eu já entro nessa condição aqui. Se por acaso você errar na primeira pergunta, ele já vai falar, você errou na primeira pergunta e, professor, você me deve uma nota 10 por criar essa exceção. Beleza? Qualquer um dos três erros, ele vai me desempilhar a tela de navegação e vai me retornar um falso. Esse retorno falso aqui é só obrigatório no C Sharp. Então, na verdade, não chegaria nem aí. Mas se eu removo esse retorno falso aqui, ele vai me apresentar erro. E o botão sair, por fim, que é esse botão de desistir e ir embora, ele vai simplesmente desempilhar. Beleza? Deixa eu rodar ele aqui. Deixa eu rodar uma depuração. Isso aqui vai demorar um pouquinho. Vou colocar no mudo que eu vou ali tomar um café. Já vem. Eu disse que eu ia colocar no mudo. Agora tá melhor. Gente, fui buscar meu café e o troço aqui já foi. Não é preciso iniciar o programa com ONUS. Foi desconectado dos seus clientes. Tá bom. Roda de novo. Algumas coisas aqui nos Xamarin Forms. Cara, tem coisa aqui que é só fechar o Visual Studio que do nada ele volta a funcionar. Então, fechei, abri de novo, carreguei, mandei compilar, ele funciona. Não sei por que acontece isso, mas é assim. Abrindo de novo aqui. Cadê? Beleza. Vou limpar a solução. Mandar rodar no Android. E aí, terminou a compilação. Aqui, nível de áudio. Ah, tá ok. Terminou a compilação, terminou a implantação. E aí eu clico para iniciar um novo jogo. E não trouxe as perguntas. E aí, retornando, clico aqui para iniciar o jogo. Rapaz, vou ver o que tá pegando ali. E aí eu sei que a resposta certa é A.
Eu clico no A, sei que a resposta certa é a B, clico no B. E aí, naquela função random, como eu tenho poucas alternativas, então ele vai ficar repetindo pergunta aqui. Ou de repente até congela uma única, né? D, B. Se por acaso eu posso errar, se eu desistir eu fico com 40 mil. Se eu errar, deixa eu ver aqui. A B é a certa. Se eu errar, eu fico com menos do que se eu tivesse desistido. Então isso é uma das regras do show do milhão, que eu também portei essa regra pra cá. Mas lá na frente, deixa eu ver aqui. Rapaz, sai. B, A, A, D, A, B, A. Última pergunta, valendo 1 milhão. Se eu desistir, eu fico com 50 mil. Eu posso pedir uma ajuda dos universitários, posso pedir uma ajuda das cartas, posso pular uma pergunta, posso pular de novo, posso pular mais uma vez e travou. Se eu acertar, eu levo tudo. Então você ganhou, você venceu o jogo, você ganhou, venceu o jogo e ganhou lá 1 milhão. E já mostrei também como funciona a parte de perder. Hoje eu vou tentar cadastrar todas as perguntas, agora já são praticamente 9 horas. Eu vou tentar cadastrar todas as perguntas e vou trabalhar a parte da ajuda dos universitários e ajuda das cartas. Eu já tenho alguma coisa em mente, no próximo vídeo eu mostro pra vocês. E basicamente vai ser isso que a gente vai apresentar lá no dia. Então vou mandar o código também pra vocês, estudem o código, assistam o vídeo, qualquer dúvida me pergunta, sei lá, manda áudio no YouTube para ficar uma coisa um pouco mais dinâmica. Mas estejam preparados que o professor vai perguntar. Fechou? Valeu, boa noite.